Olá, o assunto desta aula é estimação. Esse vídeo deve servir como um reforço em relação à leitura que você está fazendo do material da atividade. Para começar a falar em estimação, vamos revisar o contexto em que ela pode ser aplicada. Revisando os conceitos gerais de estatística, lembramos que quando fazemos uma análise de dados, podemos estar usando ou estatística descritiva ou inferência estatística. A estatística descritiva, que utiliza a construção de tabelas e cálculos de medidas como média, desvio padrão, etc., são técnicas utilizadas para descrever aquilo que de fato é observado. Ou seja, se eu tenho dados de uma amostra, conclua a respeito da amostra, descreva essa amostra. Se eu tenho dados populacionais, descrevo toda a população. E existe o caso especial onde eu preciso concluir a respeito da população, no entanto, tenho dados disponíveis apenas de uma amostra. Esta é uma condição bastante comum em situações reais, em situações da vida profissional. Então, o que fazer nessa condição? Bom, aí temos a utilização das técnicas de inferência estatística, onde uma das mais utilizadas são as técnicas de estimação. Uma estimação pode ser feita de forma pontual ou por intervalo de confiança. A forma pontual costuma ser evitada. Por que isso? Porque, na verdade, nós não temos um cálculo da probabilidade de acerto da estimativa. Seria a utilização de um estimador pontual, por exemplo, eu querer conhecer a média populacional de idade dos clientes de um hipermercado. Se eu preciso estimar essa média, eu poderia obter uma amostra e calcular x-bar, ou seja, a média amostral. Mas aí vem a dúvida. Qual a probabilidade de que essa média de uma amostra de clientes consiga ser a mesma média que eu obteria se tivesse verificado a idade de toda a população de clientes? Não existe, na verdade, como calcular essa probabilidade para uma estimativa pontual. Já as estimativas obtidas por intervalo de confiança, essas sim, são obtidas de forma que é gerada uma margem de erro, é calculada uma margem de erro associada a um nível de confiança. Esse nível de confiança nada mais é do que a probabilidade que aquele resultado, que aquela conclusão tem de acerto em relação à população. No caso do exemplo da média, se eu preciso estimar uma média populacional, para isso eu vou usar a média amostral e considerar para mais ou para menos uma margem de erro, ou também chamado erro da estimativa. Dependendo do erro máximo de estimativa que eu vou aceitar e do nível de confiança pré-estabelecido, vai ficar determinado o tamanho da amostra. Ou seja, quanto maior a qualidade da estimativa, que são medidas pré-estabelecidas, isso é que vai determinar qual tamanho que a amostra tem que ter para garantir essa qualidade de estimativa. É isso que nós pretendemos ver no decorrer desta aula. Então, quando eu quero fazer uma estimação de média, como eu acabei de mostrar a vocês, eu vou fazer um intervalo de confiança. Quando eu uso o termo intervalo, quer dizer um conjunto de valores possíveis para a média populacional. Por ser um conjunto, quer dizer que existe um limite inferior e um limite superior para esse conjunto de valores. O limite inferior é dado por x-bar, ou seja, média amostral,
menos a margem de erro. E o limite superior é dado calculando, usando essa mesma função, só que com sinal positivo, ou seja, x barra mais a margem de erro. O que falta aqui é a gente verificar como é que se calcula esta margem de erro, ou erro de estimativa. No caso das estimativas de média, ou seja, intervalos de confiança de média, esse erro pode ser dado por z vezes desvio padrão populacional sobre raiz de n, que é o tamanho da amostra. Considerem esse exemplo. Eu digo que um estudo com uma amostra aleatória de 36 compras em uma confeitaria indicou que os clientes levam em média 450 gramas de produtos por compra. Esse 450 gramas é, na verdade, a média da amostra de 36 compras. Se eu quiser obter uma estimativa da média populacional de compras, eu devo estabelecer o nível de confiança, que nesse exemplo ficou considerado 95%, que, aliás, é o padrão utilizado em estimativas de média da área econômica. Então, 95% é um nível de confiança bastante razoável. Bom, então o que eu estou querendo dizer? Eu tenho certeza que se fosse para falar somente das 36 compras da amostra, a média é 450. Agora, se for para falar da média do peso dos produtos obtidos nas compras populacionais, aí eu não tenho certeza se realmente é 450 gramas. Então, eu quero chegar num resultado que eu não vou poder ter 100% de confiança, porque ele é baseado em dados amostrais, então sempre vai existir uma probabilidade de acerto e uma probabilidade de erro nessa conclusão no que se refere aos dados populacionais. No entanto, eu posso controlar essa probabilidade. Nesse caso, eu estou avisando que eu quero que ela seja de no mínimo 95%. Vamos ver a solução desse exemplo. O que eu vou precisar para aplicar aquela fórmula? X barra, que é a média amostral, foi de 450 gramas. O desvio populacional é dado nesse enunciado como 200 gramas. E o tamanho da amostra utilizado aqui é de 36 compras. Ainda falta para a utilização da fórmula definir o valor de Z. O valor de Z a ser utilizado na fórmula de estimativa de média depende do nível de confiança. Nós utilizamos a tabela da distribuição normal, a tabela Z. Vendo a tabela, vamos lembrar que ela é baseada em informações a respeito da área do gráfico para determinados valores de Z. Então, o que eu preciso nessa fórmula é do valor de Z que deixa uma área centralizada no gráfico da distribuição normal de 95%. Como essa tabela trabalha com áreas do centro até Z, eu vou considerar a metade de 0,95. Então, metade de 0,95 é 0,475, que com 4 casas fica 0,4750. Eu busco esse valor na parte interna da tabela, que é onde eu tenho os valores de área do gráfico. Ao localizar esse valor, eu vou ver em que linha e coluna ele se encontra. Nesse caso, é linha 1,9 e coluna 6. Portanto, o valor de Z associado a 95% de confiança é 1,96. Uma opção também é utilizar o Excel no lugar da tabela, já que ele vai estar acessível. Tá? Então, se eu quero o valor de Z, cuja área central no gráfico seja 0,95, usando a função inv.normp e colocando dentro do parênteses a área total à esquerda desse ponto Z, a gente também obtém o valor de Z para 95% de confiança. Nesse caso, a gente vai usar 0,975 dentro do parênteses. O Excel vai nos informar também o valor que corresponde à tabela, 1,96, arredondando para 2 casas. Bom, com isso, eu vou aplicar esses valores na fórmula indicada. Então, x barra 450 mais ou menos a margem de erro, que é dada por Z,
1,96, vezes desvio, que é 200, sobre raiz de n, que é 36. Então, esse cálculo da margem de erro resulta em 65,33 gramas. Então, o que eu faço agora? O intervalo de confiança, IC aqui, então, é intervalo de confiança para a média populacional estimada, vai de 450 menos 65,33, que resulta em 384,67 gramas. Ponto e vírgula para indicar que esse intervalo vai até o limite superior, que é dado por esse cálculo com sinal de mais. Então, eu faço 450 mais 65,33, que resulta em 515,33. Então, sempre que eu fizer um intervalo de confiança, por ser uma técnica de inferência estatística, é obrigatório que seja apresentada uma conclusão formal a respeito desta população. Então, como deve ser construída a conclusão formal? Eu vou dizer que com 95% de confiança, o peso médio populacional do total de compras por cliente está entre 384,67 gramas e 515,33 gramas. Então, o que vocês devem cuidar? Essa conclusão formal tem que conter o nível de confiança da estimativa, que nesse caso é 95%, e tem que conter o tipo de estimativa que está sendo realizada, que nesse caso é o peso médio das compras por cliente. Então, eu vou dizer que esse peso médio tem 95% de chance, em relação à população, de ser um valor entre 384,67 gramas e 515,33 gramas. Então, o que também pode ser observado em relação a esse exemplo? A amostra de tamanho 36 permitiu que, para uma probabilidade de acerto de 95%, a margem de erro fosse de 65,33 gramas para mais ou para menos. Bom, se a qualidade dessa estimativa é adequada para a tomada de decisão, isso depende justamente do gerente. Se ele considerar razoável essa margem de erro, então eu vou dizer que uma amostra de tamanho 36 é o suficiente. Agora, se houver interesse em reduzir a margem de erro para que este intervalo gere um resultado mais preciso, ou seja, que a amplitude do intervalo seja menor, isso seria interessante, aí eu vou dizer que o necessário para isso é o aumento do tamanho da amostra, pois note que se aumentar o tamanho da amostra, que é n, a margem de erro resultante diminui, o que faz com que a amplitude desse intervalo diminua também, mantendo os 95% de confiança, ou seja, mantendo o z igual a 1,96. Bom, diante dessa discussão que eu acabei de fazer, dizendo que atualmente o erro máximo da estimativa para os 95% de confiança ficou em 65,33 gramas, eu pergunto, qual deveria ser o tamanho da amostra para que o erro fosse de no máximo 50 gramas? Então, o que eu estou supondo nessa situação? Vamos supor que o gerente considera que uma margem de erro de 65,33 gramas é excessivo, ele precisa reduzir. E ele avisa que o máximo aceitável para a margem de erro é de 50 gramas para mais ou para menos. Então, o que isso altera na minha estimativa? Altera a necessidade de tamanho de amostra. Então, se a gente considerar que o erro é z vezes desvio sobre raiz de n, se nós, em vez de termos isolado o e, isolarmos o n, vamos ter a seguinte fórmula. Eu vou dizer que n é z vezes desvio sobre erro, tudo isso elevado ao quadrado. Então, para os 95% de confiança, z é 1,96. O desvio padrão dessa variável é 200 gramas. E a margem de erro aceita atualmente é 50. Substituindo os valores, fazendo o cálculo e elevando ao quadrado, eu chego em 61 para 47. Então, isso quer dizer que, para que o erro máximo de estimativa fique limitado a 50 gramas para mais ou para menos, é necessário que essa estimativa seja baseada numa amostra de 62 compras. Ou seja,
com uma amostra de tamanho 36, o meu erro de estimativa era de 65,33 gramas para mais ou para menos. Se eu quiser reduzir essa margem de erro para 50 gramas, aí é necessário que a amostra passe a ter N igual a 62 compras. Ou seja, quanto maior a qualidade estimativa, maior que vai ter que ser o tamanho da amostra. Bom, no exemplo que acabamos de ver, estava disponível no enunciado o desvio padrão populacional da variável em questão. Só que não faz sentido, porque na verdade, se eu ainda preciso estimar a média populacional, é porque o mais provável é que eu não tenha conhecimento do desvio padrão populacional da variável. Então, o que se deve fazer neste caso? Por exemplo, na mesma confeitaria, pretende-se verificar qual é o tempo que os clientes permanecem na loja. Uma amostra aleatória de 25 clientes mostrou um tempo médio de permanência de 18 minutos, com desvio padrão amostral de 5 minutos. Obtenha uma estimativa do tempo médio de permanência populacional com 95% de confiança. Então, nesse caso, se eu for aplicar a fórmula tradicional de intervalo de confiança, eu precisaria do desvio padrão populacional da variável. Como ele não está disponível, o que eu vou fazer é aplicar a mesma fórmula, só que em vez de usar desvio padrão populacional, eu vou utilizar S, ou seja, o desvio padrão amostral. Nesse caso, a fórmula que antes tinha como medida relacionada ao nível de confiança, uma medida da distribuição normal Z, agora vai ser utilizada uma medida T. Vocês têm essa tabela no livro da disciplina. Como eu utilizo a tabela? Então, a fórmula segue a mesma lógica. Eu preciso de x barra, que é 18, desvio padrão amostral, nesse caso, que é 5, a amostra de tamanho 25, e preciso de um valor tabelado T. Vocês devem utilizar, então, sempre a coluna dessa tabela de acordo com o nível de confiança. Lá nessa tabela, vocês têm uma medida representada por alfa, letra grega alfa. Aquele, na verdade, indica a probabilidade de erro da conclusão. Então, se o nosso intervalo aqui é de 95% de confiança, quer dizer que eu estou admitindo um erro de 5%. Então, na forma de proporção, 5% significa 0,05. Eu preciso do valor de t que deixe espalhado esses 0,05 de área nos dois cantos do gráfico. Então, vocês devem, nesse exemplo aqui, usar a coluna da tabela em que vocês têm alfa bilateral igual a 0,05. Já a linha da tabela depende sempre de n-1. Nesse caso, a amostra de tamanho 25, então na tabela eu vou olhar a linha 24. Então, observando a tabela dos valores T do livro de vocês, vocês olham a coluna de alfa bilateral 0,05 e a linha 24. Vocês cruzando essas duas informações vão chegar em t igual a 2,064. Outra opção é, em vez da tabela que está no final do livro ou apostila, utilizar o Excel. No Excel, a função que retorna o valor de t, que seria o tabelado, é inv.t. Dentro do parênteses, eu tenho que colocar a área total à esquerda e n-1. Nesse exercício, ou exemplo, a amostra de tamanho 25, então eu considero n-1 igual a 24. Tá? Então, bem como está sendo mostrado aqui no slide, igual inv.t, abre parênteses, 0,975, ponto e vírgula, 24, fecha parênteses. Quando der enter, vai retornar o valor 2,064 arredondado. Então, agora basta aplicar esses valores na fórmula. Então, 2,064 vezes 5 sobre raiz de 25, a gente chega em 2,06. Essa é a margem de erro da estimativa, em minutos. Então, se a média amostral foi de 18 minutos e a margem de erro é de 2,06 minutos para mais ou para menos, o que eu vou concluir? Bom, primeiro eu calculo o limite inferior usando o sinal negativo para a margem de erro, chego em 15,94.
depois eu refaço esse cálculo com o sinal positivo, chego a 20,06. Então, a conclusão formal é, com 95% de confiança, o tempo médio populacional de permanência dos clientes está entre 15,94 minutos e 20,06 minutos. Notem que é importante essa conclusão formal, eu estou insistindo com isso. Na prova da atividade, sempre que vocês resolverem um exercício que envolve inferência estatística, deve aparecer a conclusão formal daquela técnica utilizada. Pois, notem o seguinte, se fosse para falar da amostra de 25 clientes, eu ia dizer que com 100% de confiança, a média é de 18 minutos. Só que essa estimativa não é para falar da amostra de 25 clientes, e sim da população de clientes da confeitaria. Então, é importante salientar que essa conclusão que está sendo apresentada, ela não tem mais 100% de confiança. Ela tem apenas 95%, que é considerado razoável para estimativas utilizando dados amostrais. Mas imagine que se essa informação não for colocada na conclusão, para o leitor da conclusão, eu subentenderia que tem 100% de confiança. Então, daí a importância de incluir o nível de confiança e a palavra média também. Não pode deixar de fazer parte da conclusão formal. Então, eu vou dizer que tem 95% de confiança, eu vou dizer que o tempo médio populacional de permanência dos clientes pode ser qualquer valor, desde 15,94 minutos até 20,06 minutos. Ou seja, ainda por cima não tenho uma informação precisa a respeito da média populacional. Eu sei que ela pode ser qualquer valor dentro deste intervalo. Bom, dando sequência ao assunto estimação, nessa atividade acadêmica, vocês veem estimativas de média e também estimativas de proporção. Então, quando o meu interesse é fazer uma estimativa a respeito de uma variável qualitativa, não seria possível fazer um intervalo de confiança para a média, já que ela é restrita a variáveis quantitativas. Então, se a minha variável for qualitativa, uma possibilidade é calcular, por exemplo, o percentual de ocorrências de cada categoria de resposta. Então, eu poderia ter uma variável que indica o gênero dos clientes da confeitaria. Então, o que eu posso calcular é o percentual de ocorrências de cada um desses dois grupos. E, no caso da análise estatística, eu levo esse percentual para a forma de proporção, dividindo por 100 o resultado percentual. Se eu quero conhecer uma proporção a respeito da população e só tenho disponível dados amostrais, quer dizer que eu vou ter que fazer um intervalo de confiança para a proporção. Veja o exemplo. Então, nessa confeitaria, mesmo a confeitaria dos exemplos anteriores, pretende-se verificar qual é a proporção de clientes que incluem pães nas suas compras. Uma amostra aleatória de 120 clientes mostrou que 96 incluem pães. Obtenha uma estimativa da proporção populacional de clientes que incluem pães nas suas compras com 95% de confiança. Então, no intervalo de confiança para a proporção, também é necessário estabelecer o nível de confiança. Nesse caso, a amostra é de tamanho 120. O que se sabe a respeito da amostra é que 96 incluem pães, portanto, 80%, que é uma proporção de 0,8, ou mesmo que 0,80, também poderia utilizar. Esta é a proporção de clientes da amostra que incluem pães em suas compras. Eu quero poder fazer uma afirmação desse tipo em relação à população. Então, o que eu vou ter que calcular? Também a margem de erro para que o intervalo tenha 95% de confiança. Então, a fórmula que eu tenho para utilizar, vocês têm no livro. Então, π com acento circunflexo é o símbolo que representa proporção populacional estimada. Vai ser igual a P, que é a proporção amostral, mais ou menos Z, que está associada ao nível de confiança, vezes
raiz de P, que é o mesmo utilizado na parte anterior da fórmula, vezes 1 menos P, sobre N, que é o tamanho da amostra. Substituindo os valores nesse cálculo, nós chegamos numa medida de margem de erro, ou seja, 1,96 vezes raiz de 0,8 vezes 0,2 sobre 120, o resultado desse cálculo é 0,0716, arredondando apenas a resposta para 4 casas decimais. Então, em relação ao resultado amostral da proporção, que é 0,8, eu desconto, primeiramente, a margem de erro. Com isso, eu chego no limite inferior do intervalo, que é 0,7284. Usando o sinal positivo nesse cálculo, eu chego em 0,8 mais 0,0716, que é 0,8716. Então, eu vou dizer que com 95% de confiança, a proporção populacional de clientes que inclui pães nas suas compras está entre 0,7284 e 0,8716. Uma outra forma de escrever essa conclusão é substituir o termo proporção por percentual. E nesse caso, as proporções resultantes do intervalo também ficam na forma percentual, sendo multiplicadas por 100. Então, como eu diria, com 95% de confiança, o percentual populacional de clientes que incluem pães nas suas compras está entre 72,84% e 87,16%. Bom, neste exemplo, notem que a margem de erro ficou em 0,0716 para mais ou para menos, que é o mesmo que dizer que eu tenho 7,16 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos, falando no intervalo com 95% de confiança. E, fazendo uma analogia ao exemplo de intervalo de confiança para média, vamos supor que o gerente considere que essa margem de erro de 7,16 pontos percentuais para mais ou para menos é um valor muito alto e que o máximo que ele admite de erro de estimativa é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, da mesma forma que foi obtido a fórmula do cálculo de tamanho de amostra decorrente da margem de erro na estimativa de média, eu vou fazer a mesma coisa aqui na estimativa de proporção. Então, isolando o erro, o n no lugar do erro, eu vou ter z dividido por 2 vezes z elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1,96 para z, o erro aceito é de 5%, que aqui nessa forma eu devo ter o cuidado de transformar esse 5% em proporção. Por isso, eu vou substituir o e por 0,05. Fazendo esse cálculo elevando ao quadrado, a resposta é 384,16. Ou seja, a amostra teria que ser, na verdade, de 385 clientes para eu poder chegar numa estimativa que tem um erro máximo de 5 pontos percentuais para mais ou para menos e que esse resultado de intervalo de confiança tivesse 95% de chance de obter a verdadeira proporção populacional. Bom, com essas dicas, com esta orientação e nunca deixando de considerar a leitura do material da disciplina, é sugerido que vocês façam os exercícios associados ao tema estimação. Bom trabalho!